A teoria VSEPR, ou teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, é utilizada em química para descrever a geometria das moléculas. A teoria é baseada na ideia que os pares eletrônicos na camada de valência de um átomo são afastados o máximo possível até que a repulsão seja minimizada. Para uma molécula com dois pares eletrônicos, a repulsão será minimizada quando apresentarem uma geometria linear e os pares estiverem afastados no ângulo de 180 graus. A geometria linear pode ser observada quando uma molécula apresenta duas ligações simples, como no caso do BF2. Duas ligações duplas, como na molécula CS2, ou ainda uma ligação simples, e outra tripla, como no caso da molécula de HCN. Três pares de elétrons alcançará uma repulsão mínima quando a orientação dos pares alcançar uma geometria trigonal planar. Esta orientação apresenta ângulos entre os pares de elétrons de 120 graus. Podemos observar esta geometria nas moléculas com três ligações simples, como no caso do BF3, e duas ligações simples, e uma dupla, como no caso da molécula de metanal ou formaldeído. Quatro pares de elétrons ao redor de um átomo alcançam repulsão mínima quando apresentarem um arranjo tetraédrico. A geometria neste caso forma um poliedro de quatro lados. O ângulo entre os pares de elétrons será de aproximadamente 109 graus. A geometria tetraédrica é muito comum, principalmente em moléculas orgânicas, como no caso do metano CH4. O arranjo mais estável entre cinco pares de elétrons será o bipirâmide trigonal. Neste caso, podemos imaginar a geometria como duas pirâmides unidas por suas bases triangulares. Os ângulos das ligações equatoriais são de 120 graus, e entre as ligações axiais e equatoriais serão de 90 graus. O exemplo típico deste tipo de molécula é o PCl5. Para seis pares de elétrons ao redor de um átomo, o arranjo mais estável é o octaédrico. A geometria terá a forma de um polígono de 8 lados. Os ângulos entre todas as ligações será de 90 graus. Como no caso do SF6, que apresenta uma geometria octaédrica. Observamos neste vídeo as geometrias linear, trigonal planar, tetraédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica. Lembrando que estas geometrias são apenas para moléculas que apresentam todos os pares de elétrons compartilhados, ou seja, fazendo ligações. Nos casos em que os átomos apresentarem pares de elétrons isolados, as geometrias podem ser diferentes das que observamos aqui.